Minha opinião acerca do movimento Ancestralidade Africana. Sou Afonso Kutamba. O cristianismo é o principal alvo do movimento reivindicativo e de autodeterminação chamado Ancestralidade Africana. É verdade que o cristianismo, nas vestes da denominação católica, contribuiu asquerosamente e gravemente nas atrocidades perpetradas pelos colonialistas e escravagistas. Mas também é verdade, havia muitos cristãos entre os nacionalistas que se levantaram em autodeterminação na luta contra a colonização, graças ao despertamento conseguido no direito ao ensino que eles tiveram. Do Éden até aqui, não há nada de novo. O Satanás seduz, engana, deixa cair, depois vem atrás da solução que não é solução. O que é que a ancestralidade africana defende? Ela reivindica sua identidade, voltar para onde o branco lhe tirou antes do século XV, pois o branco lhe tirou de suas terras, da sua gente, lhe ensinou outra língua e lhe obrigou a cultuar outro Deus segundo o parecer deles. E o que farão para conseguir este objetivo? Antes, importa dizer, a vida material, sob qualquer ângulo, é irreversível. Logo, a pretensão parece uma utopia ou ilusão. Mesmo os povos negros não colonizados, como os etíopes ou etiopienses, não têm como regredir materialmente até ao pretérito e longínquo século XV. Então, eles não sabem o que dizem? Sim, sabem. Este regresso é no plano espiritual, pois eles alegam que foram obrigados a cultuar um outro Deus, diferente ao Deus de seus ancestrais. Ou seja, um Deus diferente ao da Bíblia, ou ao Deus dos cristãos, ou, se quiser, ao Deus branco. São todos termos usados por eles, já que, segundo eles, é o Deus branco o que está por trás de toda a sorte de maldade que os negros vivem. Eu só comecei a compreender o enredo precisamente quando começaram a admitir que os deuses de seus ancestrais é diferente ao Deus da Bíblia. E quem garante que não é o mesmo Deus diferente ao da Bíblia que usou a denominação católica e todos os autores do colonialismo e escravagismo? Quem é o principal interessado da rejeição do Deus da Bíblia? Se não é o Deus do presente século, chamado Satanás. O inimigo da obra de Deus usa os humanos dentro da obra de Deus. Usou Judas para trair Jesus. Usa pessoas mal convertidas para se introduzir heresias na igreja e desviá-la da sã doutrina. A reforma protestante é um testemunho dos esforços de tentar purgar a igreja dos desvios perpetrados por Satanás. O inimigo usa a igreja para criar problemas e depois serve-se dos problemas criados para colocar os humanos contra Deus. E depois aparece com propostas para desviar o povo vítima do cultismo. Por exemplo, este é o modelo que ele usou no Éden. Satanás pode se esconder, mas os cristãos
o descobrem pela revelação do Espírito Santo. Segundo a ancestralidade africana, na voz de Katiuska, o conhecimento deles é de tempo imemorável, ou seja, de tempo sem memória. Nós, os cristãos, o nosso conhecimento tem memória, é a Bíblia. E como é que este conhecimento foi passado ou é passado, que não é mais do que a própria conexão com os ancestrais? Fica atenta, vou citar alguém. Este alguém é Katiuska. Diz assim: nossos ancestrais contam que quando Oromilá, o orixá da profecia e da adivinhação, estava descendo à terra, Olomidai, que é o ser supremo da terra, lhe entregou um presente chamado Odu. Odu significa destino. Cada ser humano, assim como os objetos, tem um destino. Aprenderam na mitologia africana que o axé foi o grande presente dado pelo Ser Supremo. Para o Ser Supremo, o Olomide, criar a terra e tudo que nele há, precisou do axé. Axé é o poder de conferir existência ao mundo, a energia que habita em todas as coisas. Para as religiões de matriz africana, axé também representa a energia sagrada dos orixás. Também pode ser representado por objetos ou por ser que será carregado com a energia dos espíritos homenageados em rituais religiosos. Axé é a força vital de realização, mas não é apenas um componente religioso. É uma força motriz da transformação existente no continente africano desde os tempos imemoráveis. Axé é a autoridade, o poder e a vida dentro de todas as criaturas. Pode estar em alta ou em baixa. O que deseja é o que a pessoa tenha poder de realizar o que quer. E para isto deve-se aprender como desenvolver este poder. Fim de citação. Resumindo o que foi dito por Katiuska. Katiuska quer dizer o que concretamente? Quer dizer, os ancestrais contam, mas estes ancestrais que contam alguma coisa não têm identidade. Uma vez que não têm nome, apesar da escrita começar em África, este conhecimento vem através da profecia e adivinhação, conforme ela própria disse. Um presente chamado Odu, que significa destino, isto é para introduzir o sentido da vida conforme lhes convém, porque Odu é o destino. Diz que aprenderam na mitologia africana, não sei até que ponto pode-se crer no mito. Nós estamos independentes há quase 50 anos, ou mais ainda, mas nunca aprendemos na escola a mitologia africana que traz toda esta informação. Este poder chamado axé, que existe em cada indivíduo, não existia antes da colonização e do esclavagismo, ou o conhecimento de aumentar o poder ao ponto de fazer dele o que quiser, não estava ao alcance dos ancestrais e por isto foram dominados. Se existe um poder que pode fazer com que o ser, um dos seres, é o ser humano,
fazer o que ele quiser, chegar ao ponto onde que ele quiser em termos de poder. Se este conhecimento está ao alcance, por que os que foram desterrados daqui para as Américas e Europa não poderiam fazer uso do mesmo conhecimento, porque lá também tem natureza, para que eles pudessem fazer face à colonização e escravagismo, ou até voltarem para a terra-mãe. Resumindo e concluindo, é tudo manipulação do espiritismo. Não em vão, nas chamadas igrejas messiânicas, a profecia não passa de adivinhação. A Bíblia, em Colossenses 2:8, diz assim, eu cito: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado com as palavras como fraternidade, iniciação, vodú, yoga, yoruba, orixás, candomblé, axé, odu, mayate ou mahati, pirâmides, Rosa Cruz, arqueologia espiritual, sistemas de integração mística, Ubuntu, Maikari, etc. Todos estes termos, todas estas palavras ou terminologia fazem parte de um conjunto de elementos conotados com o ocultismo, ligado a Kemet, o paganismo egípcio. Se em África existem países que não foram colonizados, como a Etiópia e a Libéria, mas não apresentam grandes diferenças em termos de desenvolvimento em relação à maioria dos países africanos, mesmo aqueles que têm grandes recursos, passados quase 5 décadas ou mais de independência, e mesmo assim estamos a lutar com as ditaduras, corrupção e má governação, pode ser que a culpa não é toda dos brancos. Para terminar, as preces que os ancestrais fazem hoje são dirigidas aos mesmos ancestrais que os brancos encontraram em África e que não impediram a colonização e o escravagismo, ou outros ancestrais que emergiram agora no mundo espiritual. Vamos refletir. Até breve. Tchau.